E vem conferir a crítica do live action de Lilo e Stitch de 2025. E finalmente chegou nos cinemas nacionais o live action de Lilo e Stitch. Bom, live action esse que eu estava muito ansioso por ser muito fã da animação. Porque quando você pensa nos live actions da Disney, parece que é repetitivo o que eu venho falando, o que as pessoas também falam na sua maioria, filme atrás de filme, que é: ele é um filme divertido? Lilo e Stitch consegue ser um filme divertido. A mensagem da animação está lá? Sim, está lá. Mas a principal pergunta quando você pensa num projeto como esse é: por que esse filme deveria existir? Afinal, remakes, para mim, eles são importantes para você atualizar histórias. Histórias que têm sua importância, histórias que têm a sua relevância, e aí você faz um remake para você resgatar a ideia principal que era tão importante naquele projeto, mas agora com uma ideia mais atualizada. Mas quando você tem um filme como Lilo e Stitch, onde o filme é de 2002, ele continua funcionando perfeitamente bem, com a sua excelente animação e com sua mensagem poderosa, para que você precisa atualizar ele para hoje em dia? Afinal, se você pegar a animação de Lilo e Stitch, e tem a crítica da animação aqui no canal que eu fiz na semana de lançamento desse vídeo, você vai perceber que eu falei: a história de Lilo e Stitch, ela é muito simples, mas o que engaja no filme é a sua mensagem poderosa, que é muito bem trabalhada e construída ao longo de todo o filme com seus personagens fantásticos. Então, só que aquela mensagem continua funcionando até hoje em dia, porque é uma mensagem que fala sobre família, união, pessoas perdidas, e família é quem cria. Então a partir daí você pensa: pra que precisa existir um live action de Lilo e Stitch? E esse filme veio para provar que ele não precisava existir. Isso quer dizer que o filme é ruim? Não. Mas isso quer dizer que o filme é necessário? Também não. Ele é um filme funcional, que é bom para passar o tempo, e simplesmente isso. Ele vai cumprir esse objetivo aqui. Porque quando você pensa no que esse filme pode acrescentar, ele pouco acrescenta nas novidades e inserções que eles fazem ao longo da história, e tentam manter o máximo da essência que a animação poderia ter. Às vezes de forma satisfatória, às vezes não. O que me surpreendeu no filme foi logo na sua introdução, porque a introdução do filme envolve a mesma cena que tem na animação. Esse filme, inclusive, ele é aquela velha história da Disney do copia e cola. Eles, óbvio, adaptaram muitas cenas porque é o Stitch versão live action. Não tem como você ter aquela interação toda como ele tem na animação com a Lilo, porque poderia gerar uma certa estranheza. Então eles têm que adaptar muitas cenas, mas as que não precisam, eles fazem quadro a quadro, as mesmas falas, os mesmos cenários e a mesma ação, podendo mostrar que eles querem mais atingir aquele fã nostálgico que vai se emocionar com isso, do que realmente trazer algo novo. Tanto que teve vários momentos do filme que meu olho encheu um pouco de lágrima, e esse momento aconteceu não porque o filme estava conseguindo construir aqueles personagens ou aqueles momentos, não, é pelo meu fator nostálgico, pelo carinho e o amor que eu sinto pela animação. Por exemplo, na cena que envolve a Lilo indo alimentar o peixe, é uma cena que, por exemplo, me deu uma certa emocionada. Mas não foi porque o filme estava conseguindo me mostrar algo interessante. Não. Foi porque a trilha sonora maravilhosa de Lilo e Stitch fez com que minha cabeça me levasse para aquele lugar. Ou em momentos que elas mencionam a importância do Ohana, são momentos onde você, que está assistindo e é fã da animação, vai ser colocado num lugar na sua infância ou adolescência que vai fazer com que você retorne ao filme. Mas se parar a pensar, não é mérito do live action, é mérito da animação. O live action só consegue trazer essa emoção que você já tinha. Então esse é um ponto que é importante falar. Eles não conseguem, com as pernas próprias, trazer algo novo. Mas esse também é um fator que vale destacar. A Disney não quer isso. A Disney quer pegar o fã velho que vai assistir o filme e vai sentir a mesma emoção da animação, que não tem como ser transportada para cá, mas tem como ser emulada. E é isso que eles querem. Eles querem uma aventura que vai dar muito dinheiro. E isso vai acontecer aqui, porque Lilo e Stitch não é um filme ruim. Ele é um filme que ele dá aquela sensação de que você assistiu um filme divertido e foi só isso. Mas como eu estava falando da cena de introdução,
Eles colocam todos os aliens ali até a fuga do Stitch. E os aliens estão iguais e estão muito bem feitos. E por que vale destacar isso? Porque, para quem não sabe, originalmente Lilo e Stitch foi planejado e idealizado para ir direto pro Disney Plus. Depois, no meio do caminho, eles mudaram isso e ele foi pro cinema. Não só Lilo e Stitch, como outros projetos que tinham uma ideia de ir direto para Disney Plus e foram pro cinema. Mas isso me gerou muito medo, porque eu pensei, nossa, como vai ficar o Stitch? Como vai ficar os aliens? Talvez com menos orçamento não fique tão bem feito. E isso é uma grande surpresa. Os aliens estão impecáveis no filme. O 3D que fizeram ficou muito bem feito, conseguindo colocar um certo realismo em certo ponto onde precisa, para não gerar aquela estranheza de uma animação e ficar muito bem em tela. E aí vale destaque pro Stitch. O Stitch cumpre todos os requisitos que um filme dele precisava. Ele é fofo, ele é divertido, ele não gera estranheza e você torce para ele ao longo do filme. E isso vale muito destaque, porque o Stitch, ele é o que vende o filme. Se ele não funciona, o filme vai dar errado. E aqui ele funciona muito bem, ainda bem. Outra coisa que poderia fazer o filme ir de ladeira abaixo e não faz é a própria Lilo, vivida pela Maya. É uma atriz jovem, de apenas 6 anos, e esse é o primeiro papel da carreira dela. Imagina que dificuldade você contracenar numa cena onde você só tem praticamente uma ideia de onde ele tá ou um boneco de referência. Para um ator mais velho já seria difícil. Para um ator mais novo já é difícil. Imagina quando é o seu primeiro trabalho da carreira. Então eu queria destacar muito essa atriz, que eu espero que cresça a partir daqui. Inclusive, já no filme tem algumas ideias para continuações, você vê que existem alguns ganchos para ter mais filmes, até com referências a continuações da animação, que eu acho que se o filme der muito certo, eles vão para esse caminho, e eu espero que ela mantenha essa qualidade, porque ela tem muita capacidade de atuação. Isso me agradou, e por isso que o filme é funcional. Por isso que o filme, apesar de só ser um copia e cola da animação, ele continua funcionando, porque a relação Lilo e Stitch acabam funcionando no filme. O que eu acho que acaba sendo um problema do filme envolve muito além disso, que seria, o filme tenta introduzir algumas novas narrativas que não funcionam, como por exemplo, o vizinho, que é o Dave. Eu achei que teria mais função na narrativa, que não tem. Também mudam algumas coisas para parecer que vai fazer mais sentido na animação, envolvendo Cobra Bambas, por exemplo, que pra mim não funcionam, e ele não funciona porque no final do filme gera algumas incoerências, que de novo, a seu cérebro vai cumprir algumas lacunas, porque você conhece a animação, mas pensando narrativamente não faz tanto sentido. Por exemplo, tirar um vilão da animação que devia estar nesse live action acaba tirando um pouco do peso de algumas situações mais pro final do filme, então isso acaba incomodando. Algumas mudanças que eles fizeram não tem que ser igual, porque como eu falei, eu gosto de coisas novas, o remake tem que trazer coisas novas, mas não quer dizer que eles mudaram que ficou bom. Algumas coisas ficaram boas, como a Nani, a atriz que faz ela, que é a Sidney, tá muito bem, consegue passar todo o papel da irmã, deu mais destaque pra ela, que é algo que eu gostei bastante e achei que funciona em tela, mas ao mesmo tempo outras coisas envolvendo outros personagens não funcionou tão bem. Eu acho que a Nani foi muito bem colocada e eu acho que ela merece destaque. O Cobra Bumble, por exemplo, é um personagem que eu acho que ele já foi muito modificado num ponto que não funciona, a forma como comandou a história dele, principalmente porque tem uma cena final que gera algumas incoerências narrativas, que de novo, você entende e aceita porque você conhece a animação, mas pensando narrativamente, tem algumas escolhas do roteiro que não fazem sentido. Parece muitos momentos que o roteiro inclusive faz isso com outros personagens. Precisa chegar no ponto A e no ponto B. Então a gente vai fazer chegar com referências ao filme para meio que parece que enganar, iludir o espectador que não vai prestar muita atenção nisso. Ainda por cima, o filme, como eu falei, ele não consegue trazer nada de novo, ele não consegue modificar a história e nem melhorar. Então isso acaba virando um problema para mais um live action da Disney, que ele consegue te divertir porque, de novo, a animação é excelente. Então a partir daí, quando você vê isso, uma mensagem forte, atual e relevante, faz com que o filme como um todo, ele continue tendo aquela mensagem, mas com muito menos força. Porque se você pensar no filme em si, como se não existisse a animação, e eu sei que isso é um trabalho muito difícil, você vai perceber que metade das mensagens, metade da ideia, metade do desenvolvimento funciona muito pior aqui. E ele funciona muito pior porque falta aquele impacto narrativo que o filme tem. Outra coisa que me incomoda e precisa ser destacado é o Havaí. Porque quando você vê a animação, o que eles fizeram? Fizeram muito uma animação 2D, colocando muita aquarela para destacar aquela beleza do Havaí. Quando você chega na live action, eles escolheram ir para um lado onde você precisa colocar muito mais no escuro, colocar uma tonalidade como um todo para poder fazer com que o CGI não fique tão visível. E aí isso acaba tirando a beleza do lugar. O Havaí poderia ser qualquer rua em vários momentos que iria funcionar do mesmo jeito. Tanto que quando eles precisam colocar mais personagens na luz,
e acabam fracassando. A cena final, onde tá o Dave e também tá a sua avó, a Tuto, ali naquele final, você vê que é um CGI muito bizarro no fundo. Uma cena do jet ski é bizarro no fundo, porque aí tem muito sol. E isso prova porque eles colocaram tão escuro o Havaí. É pra tentar esconder os problemas que esse filme poderia ter. Não incomoda, mas ao mesmo tempo você vê que tira a beleza do lugar, que acaba incomodando porque a atmosfera do Havaí é muito importante. O mesmo vale, como eu falei, para as referências do filme, como por exemplo a trilha sonora, que no filme da animação ela consegue fazer perfeitamente com ela funcione para fazer a narrativa andar, seja a música instrumental ou as músicas do Elvis. Aqui parece que é mais uma referência do que fazer a história andar. No fim, Lilo e Stitch tem pontos positivos, a relação dos dois, a parte que deram mais espaço para Nani, mas o resto do filme você vê que é mais algo pasteurizado que a Disney fez, que fez só para ganhar dinheiro, praticamente um caça-níquel, onde você vê que a história, os personagens secundários, a narrativa é muito enfraquecida e que pela animação ela acaba sendo melhor. Se você tentar ver esse filme de forma individual e tirar a animação da equação, você vai perceber que ele é um filme só mediano, que dá para passar o tempo, mas com a força da animação ele acaba potencializando as suas emoções que fazem com que o filme vai ficar muito melhor do que ele é. Mas se fosse um filme que realmente fosse pro Disney Plus, talvez ele fosse bem melhor, um bom filme para passar o tempo, e é isso. O que incomoda é que a animação é tão boa que o live action deveria ser do mesmo nível ou até superior, mas não. Quando você termina Lilo e Stitch, você pensa, por que esse filme existe? Não faz sentido, porque ele não traz nada de novo. Não quer dizer que é ruim, mas você se questiona, por que esse filme existe? Outras escolhas meio duvidosas, algumas relações que não funcionam, a escolha do Pickle e do Jamba, que poderia ser muito melhor, aqui também é muito duvidoso, com alguns momentos que nem fazem sentido narrativamente. De novo, tem muitos momentos desse filme que, se você analisar narrativamente, você vai ver que ele nem faz tanto sentido, mas tá lá só porque tá na animação. E a animação vai jogar nostalgia e quer conquistar o público. No fim, é só um filme divertido. Concluindo, live action de Lilo e Stitch é aquele filme que talvez valha mais a pena se esperar assistir para chegar em casa. Mas não quer dizer que é um filme que é ruim. Eu recomendo mais que você veja a animação. Ele consegue trazer toda a experiência que o Ohana, que eles tanto falam, tem ali. O motivo de muita gente amar Lilo e Stitch está na animação. Aqui ele tenta copiar emoções, acertando em alguns pontos, errando em muitos outros, mas não trazendo nada de novo. E por isso que eu fecho o live action de Lilo e Stitch com uma nota 6 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do live action de Lilo e Stitch? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.